Olá, terceirão, tudo bem? Tudo na paz aí? E esses dias difíceis, né? Ficar em casa, mas vamos aproveitar aí para estudar, beleza? Eu fiz aqui a última aula de probabilidade que a gente precisa para esse ano, ok? Então, eu vou explicar o conteúdo com vocês e no finalzinho desse vídeo tem os exercícios para vocês fazerem de tarefa. Fechou? Vamos lá, saudades 6. Bom, considere a situação. Durante a realização de um simulado estilo FUVEST, um aluno percebeu que não daria tempo de ler e nem de fazer as 8 últimas questões e resolveu chutar todas elas. Aí vem a pergunta: qual seria a probabilidade dele acertar os 3 primeiros desses 8 últimos, tá? E errar os outros 5? Vamos pensar junto. Resolução. Então, ó, C representa que ele acertou e representa que ele errou. Então, daí vamos pensar assim: se ele vai acertar os 3 primeiros, ó, certo, 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 errado, 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 errado e errado. Bom, acertar um teste estilo FUVEST são 5 alternativas. Ele tem uma chance. Tem uma alternativa que é correta, as outras 4 são erradas. Então a chance dele acertar é 1/5 e a chance dele errar então é 4/5. Tem 4 alternativas que estão erradas, ok? Então acertar as 3 primeiras e errar as 5 últimas seria o seguinte: acertar a primeira e acertar a segunda e acertar a terceira e errar a quarta e errar a quinta e errar a sexta e errar a sétima e errar a oitava. Lembra que essa história do E a gente já viu na matéria anterior, que era a multiplicação. Então ficaria 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5 vezes 4/5, aí aparecendo 5 vezes. Então isso dá 1/5 elevado ao cubo vezes 4/5 elevado a quinta. Eu não fiz a conta porque não a ideia aqui que é importante. Então, imagina o seguinte: para ele acertar as 3 primeiras e errar as 5 últimas, dá esse resultado aí. Agora, e se a pergunta fosse essa? Qual seria a probabilidade de ele acertar os 3 últimos e errar os 5 primeiros, né? Como que será que é a resposta? A resposta é igualzinho, né? Até o vídeo aí ficou em cima, mas é igualzinho a de cima. Porque errado 4/5, acerto 1/5, são 5 erros primeiro, então é 4/5 vezes 4/5 vezes 4/5 vezes 4/5 vezes 4/5, que nada mais é do que 4/5 elevado a 5, e 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5, que é 1/5 elevado ao cubo. A resposta é a mesma. Então, qual seria a probabilidade de acertar os 3 primeiros e errar os 5 últimos? É a mesma de acertar os 3 últimos e acertar os 5 primeiros. E agora, qual seria a probabilidade de ele acertar o primeiro, o segundo e o oitavo teste e errar os outros 5? Olha lá, certo, certo, errou os outros 5 e acertou o oitavo. Você está vendo que a resposta é a mesma? Então, pensa comigo. Qual seria a probabilidade de ele acertar 3 destes testes, né? Se for o primeiro, o segundo e o terceiro que ele acertou e errou os outros 5, ou se ele acertou os 3 últimos e errou os 5 primeiros, ou ele acertou 3 em qualquer ordem e errou 5 em qualquer ordem, a resposta é a mesma, certo? Mas e se a pergunta fosse assim: qual seria a probabilidade de ele acertar exatamente 3 e errar os outros 5? Nesse caso, né, a gente tem que levar em consideração que acertar 3 e errar 5 pode ser em qualquer ordem. E a gente viu que todas elas são iguais. Então eu preciso saber o seguinte: este problema ele é dividido em várias partes. 3 delas a gente discutiu aqui, que era acertar as 3 primeiras, ou acertar as 3 últimas, ou acertar o primeiro, o segundo e o oitavo apenas. Né? Então é como se eu pegasse e somasse todas essas possibilidades. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui, ó. Então ele tem que errar 5 e acertar 3. Então 4/5 elevado a 5. 4/5 é a chance dele errar 5 vezes. 4/5 elevado a 5. E 1/5 elevado a 3, porque são 3 as questões que ele vai acertar. Agora, o que é aquele P de 8, 3, 5? Aquilo é a permutação com elementos repetidos.
que se você pensar no EEEECCC, que está ali junto com a pergunta, ele é um anagrama da pergunta anterior. Ó. Repara, CCEEEEC são 8 letras, sendo 3 Cs e 5 Es. Então, a quantidade de anagrama representa a quantidade de situações de quais ele acertou, sendo 3 acertos, e quais ele errou, sendo 5 erros. Ok? Então, permutação de elementos repetidos. São 8 letras, 8 fatorial. Com 3 Cs, divide por 3 fatorial. Com 5 Es repetido, divide por 5 fatorial. Então, é assim que a gente vai calcular a permutação de elementos repetidos por causa dos anagramas, que são as posições de acerto. E aí, a gente pega a que a gente já tinha pensado nas questões anteriores. 1/5, que é o acerto 3 vezes elevado ao cubo. 4/5, que é o erro elevado à quinta. Bom, um outro exemplo, né? Por meio de estudos genéticos, um casal descobre que a probabilidade de que ele venha a ter um filho de olhos azuis é 1/4. Se o casal pretende ter 6 filhos, qual a probabilidade de que ele tenha exatamente 2 com olhos azuis? Então, olha lá, eu pus A com olho azul, N, não azul, beleza? Então, a probabilidade dele ter azul, 1/4. E azul, 1/4. E não azul, 3/4. Porque você tem 4 chances. 1 em 4 de ser azul, as outras 3 de 4 não vai ser azul. Por isso que é 3/4 ali. Então, 1/4 para 2 filhos, então elevado a 2. 3/4 não azul, 4, elevado a 4, porque são 4 filhos. Ok? E aí, ele não disse que tinha que ser os 2 primeiros com olhos azuis. Se fosse, acabaria na resposta 1/4 elevado ao quadrado vezes 3/4 elevado à quarta. Beleza? Mas tem a permutação, a troca de ordem entre os filhos de olhos azuis, que é a permutação de 6, com 2 deles com olho azul e 4 deles com olho não azul. Beleza? Uma pergunta B aí, ó. E se fosse no máximo 2 com olhos azuis? Certo? Quando ele diz no máximo 2 com olhos azuis, pode ser que tenha 2 com olhos azuis, que é o que a gente já fez no item A. Pode ser que tenha 1 com olho azul ou nenhum com olho azul. Então, olha lá. Em verdinho, que está aí no slide, é o que a gente discutiu no slide anterior, com 2 filhos, exatamente 2 com olhos azuis. No que está aí em roxinho clarinho, é 1 filho com olho azul, então por isso que é 1/4 elevado a 1, e 3/4 elevado a 5, porque 3/4 é a chance de não ser azul, são 5 filhos. E aí a permutação, são 6 filhos, só 1 com olho azul e 5 com olho não azul. Por isso, permutação de 6 com 1 A e 5 N. Né? Agora, e todos com olhos que não são azuis? N, 6 vezes aí. 1/4, que é filho com olho azul, elevado a 0, porque é nenhum. 3/4, que é o filho com olho azul, 6. Não azul, desculpa, 6. Elevado a sexta. E a permutação de 6 com 0A e 6N. Beleza? Então, dá uma olhadinha aí, depois a gente pode tirar dúvida naquela nossa chamada de vídeo. Beleza? Tá aí as respostinhas. E o homework. Gostaria que vocês fizessem para a semana que vem, depois eu posto lá a resolução. Beleza? Abraço para vocês. Bom trabalho aí.